Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso Técnico em Enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem Neuropsiquiátrica e nesta aula nós vamos abordar o item 4 do seu material didático e falarmos sobre definição de id, ego e superego relacionado às questões da psicanálise, psicologia e também da saúde mental. Vamos lá? Bem, segundo Freud também, como na aula anterior você viu as fases de desenvolvimento da personalidade da pessoa na pesquisa realizada por Freud, Freud identificou também que cada uma das formas de funcionamento, literalmente, de uma estrutura psíquica, ela tem uma relação e alguns nomes que parecem na prática estranhos para nós hoje, porém, ela tem uma origem alemã. E ele definiu algumas questões relacionadas a esse funcionamento e estrutura psíquica como id, ego e superego. E estão relacionadas também com as fases de desenvolvimento da personalidade que falamos na aula anterior. Bom, ao modo de funcionamento mais primitivo, digamos assim, de um bebê recém-nascido que está literalmente ali super dependente dos pais ou da mãe, que é amamentado, ou seja, a nutrição até mesmo ele não consegue prover sozinho, ele é literalmente cuidado, então existem as questões de conforto e segurança, e também nesse aspecto mais primitivo, digamos assim, de funcionamento, os impulsos e sensações, literalmente corporais, elas são de formas desorganizadas. E nesse sentido, Freud chamou todo esse processo de id, ok? O id seria então um ponto de partida, literalmente, de todo ser humano. A fonte básica de energia do nosso ser, e ela será organizada também a partir do nosso contato com o ambiente. Então, a partir de todo esse processo de relacionamento e a interação com o ambiente, com as pessoas, desenvolvemos essas questões. E o id está bem relacionado a isso. O aparecimento da consciência ou outro questão relacionada principalmente à capacidade de espera, de estar aguardando literalmente, mostra o surgimento de um outro aspecto que é o ego, de acordo também com as ideias de Freud. O ego ele já é a parte de nós que lida com a realidade, a questão de negociação, ok, com elas, e também principalmente as questões de negociação lá nas fases de desenvolvimento para a realização das suas próprias necessidades, que são aquelas vontades, por exemplo, que a gente vê no aspecto de desenvolvimento da criança. Ela quer isso agora, ela quer um doce, ela quer viajar, por exemplo, ela quer sair, ela quer passear, ela quer um sorvete, ok? E existe uma questão de negociação, então às vezes até mesmo, dependendo da fase de desenvolvimento, ela vai querer negociar com o pai, nesse sentido. Ah, eu não vou tomar banho. Ah, então se você tomar banho, a gente vai e toma um sorvete depois. Os pais acabam fazendo essa questão de negociação e literalmente a criança está relacionada a esse processo de desenvolvimento aqui, que é o ego, ok? Que vem gerada do id. Por exemplo, então, quando sentimos fome, estamos detectando o surgimento dessa vontade de uma necessidade. Então, o ego ele está relacionado com todas as necessidades de desenvolvimento da pessoa e estão relacionados, por exemplo, a qualquer tipo de necessidade, ok? E vai desenvolver essa questão do desenvolvimento da negociação. Bom, nós temos então a parte do ego, literalmente relacionada a essa parte do id, e o id de forma mais primitiva, para você entender de maneira geral, que eu quero agora esse tipo de questão e não vai existir barreiras. E o ego, por outro lado, é uma hora boa ou não, ou seja, ele faz um questionamento relacionado a esse aspecto, ok? Sabemos então que para satisfazermos literalmente essa necessidade de comer, por exemplo, a nutrição, algo que pode estar literalmente relacionado com uma questão de horário específico, por exemplo, da nutrição, ou pode estar relacionado com alguma questão específica, por exemplo, de ter visto numa loja, numa padaria, um alimento saboroso que startou para ele, por exemplo, uma lembrança de que aquilo é gostoso e lembrou que está com fome, por exemplo, mesmo não sendo um horário específico para alimentação. Essa memória também é uma atuação do ego. Então, o start, o desenvolvimento dessa memória e para uma lembrança, até mesmo de que aquilo é saboroso, aquilo é prazeroso, está relacionado também com o ego. Nesse sentido, então, podemos literalmente decidir se vamos, por exemplo, para a cozinha, se vamos entrar na padaria, se vamos satisfazer ou não a necessidade. Então,
está relacionado ao ego, a vontade, até mesmo a memória, porém ainda nesse processo a pessoa ainda consegue definir se vai ou não. Ela consegue decidir, fazer um julgamento prévio se ela vai comer ou não, ok? No id é totalmente diferente porque ela vai literalmente sempre querer sem questionar nada. Nesse sentido também, o ego ele tem 3 tarefas básicas. Quais são essas 3 tarefas básicas? A nossa autopreservação, o autocontrole e também a adaptação ao meio ambiente. Nesse aspecto, entenda como autocontrole não o porquê de sentirmos atração sexual, por exemplo, por alguém que vamos atacar alguém na rua. Então o autocontrole está bem relacionado a essa questão. Eu estou com uma vontade, por exemplo, de comer e não significa que você vai atoar e entrar ali e comer tudo que você vê pela frente. Então, nesse sentido, tanto alimentar como qualquer outro tipo de necessidade que o indivíduo ou a personalidade desenvolva, está relacionado com o ego. Quando o indivíduo ele sofre de transtornos mentais, por exemplo, as funções adaptativas relacionadas ao ego, geralmente elas são afetadas. Então é importante a gente conhecer esses aspectos, id, ego e superego, justamente para compreender aqueles aspectos na saúde mental, relacionado ao paciente psiquiátrico ou paciente com transtornos mentais. Especialmente os transtornos psicóticos, que se caracterizam como um vínculo literalmente precário com a realidade externa, com esse meio ambiente que a gente vive nessas inter-relações com pessoas e também com o ambiente. A capacidade já pelo julgamento moral, que é uma noção de certo e errado, passa a adquirir com o passar da infância. Segundo Freud, ele chamou esse passo agora de superego. Então temos o id, que é geral, ele quer e não faz julgamento nenhum. O ego, onde se starta uma necessidade, talvez por uma lembrança ou por questão visual, e ele faz um pré-julgamento, se está na hora ou não, se ele vai fazer sim ou não. E a capacidade de julgamento moral, se aquilo está certo ou se aquilo está errado, está relacionado com o superego, ok? Nesse sentido, então, essa seria a parte de nós, literalmente, que se liga aos códigos morais do nosso ambiente e de nossa espécie. Nós, na enfermagem, por exemplo, temos um código de ética específico da enfermagem que estabelece questões relacionadas aos nossos direitos, quanto profissional no exercício da profissão, quanto aos deveres e quanto às obrigações, e também o que é proibido, que é bem esses aspectos morais relacionados a essas questões literalmente relacionadas ao superego e também as questões de julgamento quanto às percepções no ambiente. Ou seja, lá na prática profissional, poderemos encontrar algumas situações em que eu vou ter que questionar se isso está correto ou não. E essa percepção e esse desenvolvimento do questionamento se está correto ou não, vou levar em consideração o conhecimento científico que você tem durante o curso e também são os aspectos ligados, segundo Freud, ao superego. Bem, por ter essa noção de certo e errado, literalmente, muitas vezes não chega a nos impedir, literalmente, de realizar determinadas ações. Eu posso, vou fazer, né, de qualquer forma. Eu não vou deixar de pintar essa parede e terminar a pintura desse quarto aqui, por exemplo, para amanhã. Então, é um tipo de julgamento que você, às vezes, protela ou deixa de protelar, executando de uma vez. Eu poderia fazer mais amanhã, mas eu consigo terminar hoje, por exemplo. Então essas questões de julgamento estão relacionadas também com o superego. Então a gente tinha na nossa percepção, literalmente, o id, que está bem entrelaçado às questões de eu quero agora isso, o ego, que agora é uma boa hora ou não, que já faz um questionamento sobre essa percepção, e agora no superego, ele faz um julgamento moral. É melhor agora ou não? É melhor fazer ou não? É possível ou não? É certo ou é errado? Ok? Nesse sentido, então, nós temos eu quero isso no id, no ego nós temos acho melhor ter cautela, por exemplo, faz um questionamento a esse processo ao, por exemplo, realizar um procedimento na área da enfermagem. E o superego, ele já vai questionar e vai lembrar dos aspectos morais, por exemplo, lá do nosso código de ética. Opa, isso aqui não está certo. Tratar o paciente dessa forma não está certo. Então esse julgamento literalmente está relacionado com esse desenvolvimento do superego. Estas 3 instâncias, literalmente, da nossa mente, elas vivem em nosso corpo, literalmente, em busca de um nível de equilíbrio, tá claro? Nesse sentido, também nos permite ter o máximo possível de ideias boas e, no mínimo,
experiências ruins. Então, o desenvolvimento, literalmente, desses processos é para a gente desenvolver aspectos de relacionamentos positivos ao invés de negativos. Muitas das vezes, por exemplo, nos encontramos dentro de situações na qual, por exemplo, não gostaríamos. E nesse sentido também vamos ter que fazer um julgamento e utilizar dessas percepções para talvez encontrar uma outra saída para isso. Outras vezes ainda nós percebemos querendo ou não querendo alguma coisa. E você vai fazer um julgamento, por exemplo, eu posso comprar esse sapato agora ou não? Vou ter que esperar o pagamento ou não? Na enfermagem, eu posso realizar um banho ao paciente que está com a pressão baixa ou não? É um julgamento crítico que você vai fazer de acordo com o seu conhecimento técnico e científico. Nesse sentido também, os conflitos, eles podem ser extremamente desgastantes do ponto de vista emocional. Lembrando, na saúde mental, isso vai trazer alguns aspectos importantes na saúde da pessoa. E nesse sentido, sempre vamos lançar mão, literalmente, de estratégias que nos tirem, pelo menos temporariamente, daquela situação, literalmente para poder definir as questões relacionadas à moral e também as questões práticas, por exemplo. Como falamos a respeito do banho, o que nós podemos levantar literalmente no nosso conhecimento técnico-científico? Se eu for dar um banho, por exemplo, no leito, ou for dar um banho de aspersão no paciente com pressão baixa, a pressão dele pode baixar mais. Ou seja, pode ser prejudicial, como o nosso entendimento. Então, talvez eu possa protelar esse banho ou talvez executar, mas com um mínimo de tato, máximo de tato, por exemplo, para que evitar algum tipo de transtorno relacionado ao sinal vital. Essas respostas, então, de proteção, em que são, de maneira em geral, elas são inconscientes e automáticas, chamamos aí de mecanismo de defesa, ok? Você está atravessando a rua, por exemplo, e vem um cachorro correndo atrás de você. Tá? O ato intencional que você vai fazer de maneira inconsciente é correr, ok? Em alguns, é claro, ficar parado no sentido de prevenir, de proteção. Mas, obviamente, essa parte estática também é uma resposta automática do corpo que vem lá do inconsciente. Esses mecanismos de defesa, eles não são, por eles mesmos, patológicos nem saudáveis, digamos assim. Então, não tem um peso nem um outro, ou seja, nos aspectos de saúde, eles não são de doença e não são também de saudáveis, para a gente compreender. Vai ter o certo e errado também, e vai ter o mais adequado ou o menos adequado. Nesse sentido, então, é o uso que fazemos deles na prática, desses conhecimentos, e o grau de rigidez também estabelecido internamente com o seu uso, que faz com que sejamos aí mais ou menos favoráveis ao nosso ajustamento. Por exemplo, sair para caminhar, por exemplo, pode ser uma excelente atividade, por exemplo, quando a gente estiver estressado, estiver literalmente aí com a cabeça cheia. Então, é uma estratégia que pode ser utilizada, por exemplo, para diminuir o nível de estresse. Sair para pescar, por exemplo, né? O vai pescar, ele tem um fundamento lógico relacionado às questões de estresse emocional. Mas também pode estar relacionado a outros tipos de ações que podemos lançar mão ao paciente, por exemplo, com distúrbio mental. E nesse sentido, principalmente os fatores de proteção são importantes para evitar outros tipos de riscos, por exemplo. Bem, vimos então, nesta aula, o item 4 do seu material, entendemos a definição e a caracterização do id, do ego e do superego, uma pesquisa desenvolvida por Freud, que a gente utiliza até hoje, embora algumas questões de Freud tenham algumas controvérsias, utilizamos ainda essa perspectiva, principalmente as fases de desenvolvimento. Como você compreendeu, então, essas questões são importantes e estão diretamente relacionadas com a saúde mental dos pacientes que iremos atender na área de saúde. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.